Bom dia. Estamos nessa campanha, né, sobre família. Desafio de construir famílias saudáveis. Você deve estar acompanhando as notícias, o que está se falando, né, hoje a respeito da saúde mental no mundo. A Organização Mundial de Saúde disse agora que nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo com problemas de saúde mental. Depressão, ansiedade, insônia, burnout, várias situações. E o Brasil está, infelizmente, numa estatística bastante alta. E a notícia que me chocou essa semana é que mais de 5.000 crianças e adolescentes foram internados por transtornos mentais no Brasil em 1 ano. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a base da sociedade, a base da saúde mental é a família. Então, graças a Deus, a igreja está imbuída, está empenhada, eu quero que vocês saibam disso, Sara Nossa Terra está empenhada nesse projeto de construir famílias saudáveis. Amém? Silvana e eu acabamos de chegar de Brasília. Semana passada nós fizemos uma imersão só com líderes, pastores e bispos, né, quase 12 horas de trabalho intensivo para falar de família, para falar de crescimento emocional. Por quê? Porque quanto mais saudável você for, mais saudável será a sua família. Amém? Então, a família é a ideia de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é importante a gente entender, né, o cuidado, o carinho de Deus com essa instituição. O apóstolo Paulo diz em Efésios 3,14: por esta razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda família, nos céus e na terra. Família, ideia de Deus. Amém? Então, está no coração de Deus, a maior expressão do amor de Deus é a família. Deus estabeleceu, assim como ele estabeleceu o Éden não era um lugar físico apenas, era um ambiente. Então, nós precisamos voltar a falar, a ensinar, a orar, para que nós possamos construir famílias saudáveis, não perfeitas, porque isso não existe, né? Então, olha que coisa interessante, um médico pesquisador da Universidade de Navarra, na Espanha, talvez você já tenha ouvido falar dele, porque você está preocupado com a saúde física. O cara mais importante hoje que fala de dieta mediterrânea. Ele é conhecido no mundo inteiro porque ele fala sobre saúde através da alimentação. Aí ele vira agora e fala assim, não basta alimentação. Olha que ele diz o seguinte: as famílias sólidas e saudáveis não são apenas uma questão pessoal, é uma questão de saúde pública. Agora, ele acabou de dizer isso. Então, nós estamos numa batalha, numa guerra, e eu quero te convidar hoje. Vamos comigo, amém? Vamos. Assim, outra coisa, você também é um compartilhar de conhecimento. Se você escutar alguém falando assim, estou com problema com meu filho, estou com problema no meu casamento, você precisa ter resposta. Você precisa ter algo para dizer para essas pessoas. Porque nem todo mundo vai me escutar, nem todo mundo vai fazer um curso de terapia, nem todo mundo vai fazer terapia, mas todo mundo pode escutar você. Amém? 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 Você é um influenciador, você não é influencer, você é influenciador. Né? Então, nós precisamos ter conhecimento bíblico. Então, já guarda no seu coração. Deus está nesse negócio da família. Amém? Deus está. Então, muitas vezes o que você pode fazer é dizer assim, deixa eu orar pela sua família. Vamos crer por um milagre no seu casamento. Amém? Você tem fé para fazer isso? Muitas vezes você vai estar... Um dia eu estava na fila do banco, não sei o que eu estava fazendo lá, ainda ia banco, hoje a gente não vai mais, né? Mas isso eu nunca esqueci.
e uma mulher estava do meu lado, e nós duas estávamos esperando para ser atendida. E ela começou a me contar a vida dela. Eu não sei o que tem na minha testa, escrito assim, pode falar, né? E ela começou a me contar, ela falou assim, ai, senhora, me desculpa, mas eu estou tão aflita. Eu falei, Aí eu virei, falei, o que foi? Eu estou com tanto problema, meus filhos brigam muito, minha casa. Eu falei, opa, deixa comigo. E eu comecei a falar para ela, não desista da sua família. Deus tem um plano para a sua família. Eu nunca mais ia ver aquela mulher, provavelmente. Nunca mais vi. Mas eu deixei uma semente. Eu falei para ela, Deus está com você. Deus está nisso, Deus está interessado na sua família, não desiste dela. Plantei uma semente e você vai fazer isso. Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não tenho tanto conhecimento, não tenho tanta informação. Você tem uma semente de fé. Amém? Deus está nesse negócio. Amém, igreja? Deus está nesse negócio de cura, de restauração e de mudança nas famílias. Então, eu fiquei muito impressionada com esse homem, né, que está aí na internet, escrevendo livros, dando palestras, falando sobre saúde física, alimentação. De repente, ele para e fala, não! A saúde hoje tem muito mais a ver com construir famílias saudáveis. Escuta isso. Tudo começa na família. Né? Então, ele fala o seguinte, uma coisa leva a outra. Ele diz o seguinte, famílias estruturadas favorecem hábitos saudáveis. Famílias saudáveis vão gerar pessoas que comem saudáveis. Ele fala isso, vai influenciar a alimentação, sono, rotina. E, acima de tudo, famílias saudáveis promovem a regulação emocional. Uma das coisas mais importantes, né, hoje nós entendemos o impacto das emoções nos relacionamentos, na saúde física. E ele fala outra coisa que ele diz, uma família estruturada, não uma família perfeita, reduz comportamentos de risco, dependência, violência e doenças físicas. Então, que o Espírito Santo, eu orei por isso, possa gerar em nós um empenho, amém? Uma dedicação, uma intencionalidade de sermos influenciadores para que nossas famílias sejam saudáveis e nós possamos influenciar essa geração, amém? A igreja é a resposta, amém? Muitas pessoas vão vir para a igreja e elas vão aprender como construir famílias saudáveis. E isso é uma responsabilidade nossa. Então, ele fala o seguinte, a família funciona como um ambiente protetor para a saúde mental das pessoas. Saúde, olha que interessante, ele fala, saúde não é só o que comemos, é como vivemos juntos. Então, né, nós estamos... Aí ele vai falar, um artigo imenso, ele vai falando sobre a fragmentação, sobre a falta de investimento. A nossa cultura, ao longo dos anos, criou nas pessoas uma mentalidade seguinte, o mais importante é o sucesso financeiro e profissional. Essa manhã eu te falo, o maior investimento da sua vida é a sua família. Então, eu converso com pessoas que dizem assim, mas eu não sabia disso, eu passei a vida inteira correndo atrás de construir patrimônio, construir casa, construir dinheiro, construir tudo, e agora eu não tenho minha família. Está aí na mídia, é só você ler. Então, a igreja precisa se posicionar. Óbvio que a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, mas nós temos que ter questão de prioridade, tá? As prioridades precisam ser reestabelecidas e o reino de Deus vai ser estabelecido primeiro dentro de você, depois na sua casa, e você vai ser um influenciador. Você precisa entender isso, né? O desafio da nossa vida aqui na Terra é muito mais profundo do que apenas nascer, crescer,
né, ter uma profissão, fazer alguma coisa. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. E eu quero profetizar essa manhã o reino de Deus sendo estabelecido nas nossas casas, nas nossas famílias. Isso é um desafio imenso. Por quê? Porque é muito difícil. Casar é difícil, vocês já sabem disso. Porque são duas pessoas diferentes, duas histórias diferentes que entram numa mesma casa. Quem está certo? Eu, né? Claro. Né? Qual o melhor jeito de fazer as coisas? O meu, óbvio. Minha família é melhor do que a sua, óbvio. Né? Então, eu li uma coisa essa semana muito interessante. Ele falou assim, as pessoas ainda não entenderam que o casamento é para matar a gente. Para matar nosso ego, né? Para matar a nossa vontade, para nos ensinar que o outro também é importante. Eu achei muito interessante, né? Por isso que a Bíblia diz que os homens deveriam amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora fala isso lá fora para você ver, que absurdo. Sacrifício. Fala comigo assim, sacrifício. Ninguém quer fazer nenhum sacrifício hoje. E sacrifício não é uma coisa ruim, não. Assim, oh, meu Deus, não. Faz parte da maturidade, do crescimento, né? E é interessante que a Bíblia fala sobre as duas... Nós temos que pensar na nossa vida em duas dimensões. Uma dimensão espiritual e uma dimensão natural. Eu gosto muito de ver como a Bíblia é um livro realista, prático e objetivo. Olha o que diz João 1:14-16. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus veio e trouxe o quê? Fala comigo, graça e verdade. E o Salmo 85:10 também fala assim, encontram-se graça e, fala gente, graça e verdade. Você nunca mais vai esquecer. Encontram-se a graça e a verdade. Jesus trouxe a graça e a verdade. Amém? E o que significa? A graça fala da espiritualidade, do amor de Deus, da presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Verdade fala de princípios que devem regir a nossa vida natural. Então, a Bíblia fala da vida nessas duas dimensões, uma dimensão espiritual e uma dimensão natural. O que vai proteger a sua família também não é só você ungir a sua casa com óleo, não. É como você organiza o ambiente da sua casa. É como você organiza a sua família. Então, existe uma verdade espiritual e uma verdade natural. A graça fala de oração, jejum, crer nas promessas de Deus, declarações de fé, unção, tudo isso que a gente está falando nessa campanha. Blindar a sua família, orando, jejuando, profetizando. Profetiza. Eu tenho um livro dos sonhos para a minha família. Eu tenho um livro dos sonhos só para as minhas filhas, meus genros, meus netos. Todo dia eu oro por eles e eu profetizo saúde, bem-estar, vida com Deus, vida espiritual, casamento bem-sucedido. Você precisa fazer isso, amém? Porque quando você está orando, você está construindo no mundo espiritual um ambiente que um dia vai chover sobre a vida deles. Nada na vida é por acaso, tá? Tudo na vida é colheita e semeadura e colheita. Você semeia hoje em oração, talvez você vai colher daqui 5 anos, 10 anos, mas você vai colher, amém? Você vai colher. Muitas vezes, algumas mães ou pais falam comigo assim, desesperados, meu filho está ali, está com problema, e eu falo, ora, ame, derrame graça sobre ele, um dia você vai colher. Amém? Um dia você vai colher.
né? Então, a graça tem a ver com isso. O que é graça? Se eu der um microfone para você aí embaixo, o que você vai falar? O que é graça? Pode falar isso mesmo, favor, falam comigo. Favor imerecido de Deus. Amor para quem não merece. Amém? Todo mundo gosta, né? Deus me ama, eu não merecia, mas Deus me ama. Agora eu quero ver você aplicar isso na família. Eu quero ver você aplicar graça no seu casamento. Quero ver você aplicar graça com seus filhos quando eles te responderem, quando eles não fizerem aquilo que você quer. Então nós vamos trazer a graça para casa. A graça e a verdade são as duas instâncias que vão organizar a sua família. A graça fala de amor incondicional. Deixa eu te dar um princípio hoje muito importante. Sabe por que Deus te ama para sempre? Depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Deus vai te amar de qualquer maneira. Você fazendo certo, fazendo errado, você errando, caindo, Deus vai continuar te amando. Sabe por quê? Por causa da graça. A graça é dirigida à identidade, a quem você é. A verdade é dirigida ao comportamento. Nós temos que separar isso. Amor é incondicional, amém? Fala comigo, amor é incondicional. Eu não preciso concordar com o seu comportamento, mas eu preciso te amar, do jeito que você é. Só que nós misturamos isso, nós misturamos amor com cobrança. Quando você faz tudo que eu quero, eu amo você. Esse amor condicional, isso não é graça, porque pensa nisso, se nós fôssemos merecer o amor de Deus, nós estávamos lascados. Agora, isso é um princípio espiritual que rege a nossa vida e nós precisamos trazer isso para as famílias. As famílias precisam ser permeadas num ambiente de graça. Você não vai ganhar seu filho ou seu marido porque você critica, porque você diz o que ele deve fazer o tempo todo, você fica chata. Tem um homem fazendo assim ali. Nós precisamos entender isso. Todas as pessoas querem ser amadas por quem elas são. Amém? Hoje eu estava orando e estava pensando, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus nos fez de uma maneira única e especial. Quem já leu esse versículo? Né? A Bíblia diz que Deus nos criou de uma maneira única e especial. Isso significa o quê? Que ninguém é igual a ninguém. E a gente adora esse versículo quando diz respeito a nós. Eu sou única, sou especial. Agora, o seu marido, os seus filhos também são. São diferentes. Não existe ninguém igual nesse mundo. Você pode ter 2 filhos gêmeos. Eles vão ser diferentes, porque existe uma voz profética. Quando Deus criou cada pessoa, Ele criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Por isso que o Evangelho é tão poderoso. O Evangelho é tão poderoso que ele transforma as vidas por causa da mensagem. A mensagem do Evangelho é: eu amo você do jeito que você é. Você está fumando, bebendo, aprontando, não tem problema. Eu amo você. E à medida que esse amor entra, as pessoas vão sendo curadas, transformadas. Infelizmente, muitas vezes, o cristianismo se torna legalismo, lei. Se você não fizer isso, Deus não vai te amar. Isso não é verdade. Deus não concorda com nossos comportamentos. Mas eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração para sempre. Deus vai te amar até o fim da sua vida. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E todas as vezes que nós erramos, nós nos arrependemos e nós encontramos de novo a graça de Deus. Sabe o que me entristece?
encontrar pessoas, às vezes até no próprio avião, conversando com pessoas em outros lugares, e muitas pessoas falam assim para mim, eu já fui da igreja. Ah, é? Foi da igreja? Foi. Por que saiu? Porque eu não dei conta de cumprir os mandamentos da igreja. Eu falei, não entendi. Que evangelho é esse que você escutou? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, que evangelho que pregaram para você? Foi o evangelho da lei que diz o seguinte, enquanto você fizer tudo certinho, Deus vai te amar. Ninguém aguenta. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos como indivíduos, como casal, como família, nós somos imperfeitos, por isso precisamos da graça de Deus, por isso que a Bíblia diz que Jesus veio e trouxe graça e verdade. Então, quando seu filho cometeu um erro, você tem que dizer assim para ele, eu não concordo com o seu erro, mas eu continuo te amando. Essa mensagem precisa ser dita. Essa mensagem precisa ser dita, ser vivida na família. Muitas vezes seu marido vai fazer coisas que você não gosta. Entendeu? Muitas coisas eu faço coisas que meu marido não gosta. Mas na minha casa tem graça. No nosso casamento tem graça, tem misericórdia, tem compaixão. Que a graça de Deus entre na sua casa, amém? No seu casamento, na sua vida. E crie um ambiente. Então a graça atinge a identidade, a verdade é dirigida ao comportamento. Nós amamos nossos filhos do jeito que eles são. E a verdade vai ser ensinada para eles. Princípios, valores, não rouba, não mente. É verdade. Fala assim comigo de novo. Graça, verdade. São duas coisas diferentes. Se você embolar isso, você vai ter relacionamentos baseados em cobrança, em crítica. E uma coisa que me impressiona muito, que a Bíblia mostra e que a ciência hoje mostra, ninguém muda por ser cobrado. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela foi minha cliente há muitos anos atrás, e ela mudou do Brasil, e ela falou, vamos conversar, estou com saudade e tal. E ela virou para mim e falou assim, bispa, por que meu marido está assim, está assado, eu estou só escutando. E eu já falei, eu já briguei, eu já falei uma, já falei duas. Eu falei, querida, você quer ouvir a verdade? Quero. Enquanto você falar, ele não vai fazer. Os homens não obedecem às mulheres. Os homens, vocês estão me entendendo, né? No fundo, vocês não obedecem a gente. E vocês têm um jeito muito peculiar de não obedecer. Não fazem. Empaca. Quanto mais você fala, mais ele empaca. Aí você fala mais. Quanto mais você fala, mais ele empaca. Ninguém, fala assim comigo, ninguém muda por ser cobrado. As pessoas só mudam quando elas quiserem. E muitos casamentos vivem na base da crítica e da cobrança. Primeira coisa que eu faço quando eu começo a atender um casal que briga há muitos anos. A partir de agora eu estou no meio de vocês estão proibidos de brigar um com o outro. Vocês vão ficar em casa sem brigar, zero, só pode brigar na minha frente. Aí essa semana eu atendi um deles, aí o cara virou para mim e falou assim, ai, que paz que está aqui em casa. Falei, claro, eu estou no meio, né?
A minha voz está aí dizendo, não é para brigar. Gente, o que eu estou mostrando para eles? Adiantou 20 anos de briga, de cobrança, de escrever bilhetinho para ela e dizer que você fez isso errado. Quanto mais ele falava, mais ela embirrava. As mulheres também embirram, tá? Então, assim, eu fico muito impressionada como Deus é maravilhoso, porque existe uma coisa chamada graça. Amém? E a Bíblia ainda diz assim, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos 2:4. Você acha que alguém vai se arrepender porque você brigou, reclamou, falou? Não, deixa eu ler para você. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Sabe por que nós nos arrependemos? Porque Deus diz assim, eu amo você, eu continuo te amando. Você ainda continua sendo importante para mim. O amor de Cristo me constrange. Agora, deixa alguém te apresentar um Deus que fala assim, não faz isso, não faz aquilo, não, você fez, agora você vai para o inferno. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai correr desse Deus. Mas essa manhã eu quero que você receba na sua mente, no seu coração, essa revelação. Deus ama você incondicionalmente. E os princípios e as verdades que a Bíblia ensina, que nós ensinamos você, são verdades e princípios que protegem a sua vida. Mas nós precisamos viver o Evangelho com um profundo sentimento, uma profunda revelação de que Deus me ama porque Jesus morreu na cruz e não porque eu mereço. Amém? Isso precisa entrar. Isso precisa fazer parte da minha vida. Porque nós somos imperfeitos e nós vamos errar muitas vezes. Nós vamos falhar. Mas por isso que a Bíblia diz, 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes se levanta por causa da graça e da misericórdia de Deus. Quanto maior a revelação da graça de Deus você tiver sobre a sua vida, mais capacidade de expressar a graça a outro você terá. Quanto mais você entender isso, quanto mais você entender que você serve a Deus, você ama a Deus, você dizima, oferta, você ajuda a igreja por causa do amor de Deus. Porque o amor dele te constrange, porque você recebe tanto, faz tanto que você quer retribuir. Agora, ninguém quer retribuir num ambiente de cobrança, de crítica constante. Então, quanto maior a revelação da graça na sua vida, quanto mais você entender, eu estou aqui até hoje e minha vida é o que é por causa da graça de Deus. Mais você vai ter graça para ministrar às outras pessoas. Faz uma avaliação quando você sair hoje do culto. Senta e pensa, o quanto eu ministro graça na minha família? Eu trabalho com isso toda semana eu atendo 10, 15, 20 clientes na clínica, todos com problemas conjugais, problemas familiares. O que eu vejo? Eu vejo famílias onde tem crítica, briga, confusão, falta de aceitação. Um querendo mudar o outro. Né? Não funciona. Você quer que seus filhos um dia, quando eles saírem de casa, ficarem mais velhos, casarem, tiverem a vida deles, voltem para estar com você, ministre graça a eles. Quando a graça falta, quando falta graça na família, as regras se tornam mais importantes que os relacionamentos.
Obedecer é mais importante do que qualquer outra coisa. Obedecer deve acontecer num contexto de graça. Quando falta graça nas famílias, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. As coisas são mais importantes. E quebrou um copo. Seu tonto, seu sei lá o quê. Quebrou um copo. Meu marido quebrou minha xícara favorita. Tum, escorregou da mão dele. Não tem como colar. Qual o problema? Compre outra xícara, ele é mais importante do que a xícara. Seu filho é mais importante do que o prato quebrado, a xícara quebrada. Amém? Seu filho é mais importante. E uma das histórias mais fortes que a Bíblia conta, de graça, é a história do filho pródigo. Um filho que gastou, pegou a herança, foi embora, ficou, a gente não sabe quanto tempo, talvez anos longe de casa, sem dar notícia, igual o Ivan que sumiu, né, da família do Francisco. Foi embora, largou. Deixa eu te falar uma coisa, se seu filho está longe de você, ao invés de você ficar falando, tá vendo? Eu dei tudo para ele, olha, eu fiz tudo, que ingrato. Não, você vai mudar sua oração e dizer assim, eu amo você, eu te abençoo, eu abençoo você, estou te esperando de volta. Com certeza foi o que esse pai fez. Esse pai ficou esperando o filho, que o dia que ele chegou, ele estava pronto para abraçar um filho que gastou a herança, um filho que abandonou, um filho que veio embora. E eu quero profetizar que nesse tempo Deus vai fazer com que os filhos voltem para a sua casa. Porque a Bíblia diz assim, eu vou fazer com que o coração dos pais voltem aos filhos e o coração dos filhos voltem aos pais. Amém? Isso é olha isso, é a última profecia do Velho Testamento. É tão importante isso, que é uma palavra profética. O último versículo do Velho Testamento. Eu vou enviar o profeta, e ele vai fazer com que os pais se tornem aos seus filhos. Meu Deus, meus queridos. Como essa é a minha área de trabalho, eu estou sempre estudando, lendo, eu estou lendo cada coisa horrorosa, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo sem Deus? Os filhos matando pais, ambientes terríveis. Eu tenho fé de que a igreja vai fazer história nessa geração, cada vez mais, sendo uma voz profética, amém? De cura, de restauração. Então, nós precisamos criar um ambiente de graça na nossa casa. Como é que isso na prática? O ambiente de graça faz um contraste com um ambiente de crítica e cobrança. Só tem dois tipos de ambientes no mundo, um ambiente de graça e um ambiente de cobrança. O ambiente de cobrança, ele é voltado para descobrir as falhas das pessoas e tentar remediá-las através da cobrança. Nunca esqueça disso. Quanto mais você cobrar uma pessoa, seja um adulto, seja uma criança, mais embirrada ela vai ficar. Filhos rebeldes, muitas vezes, estão gritando contra a falta de amor. Você só quer que eu te obedeça, você não me ama. Você não gasta tempo comigo, você não olha nos meus olhos, você não conversa comigo. Você não respeita a minha identidade, você não respeita quem eu sou. As pessoas só vão confiar em você quando elas vão fazer essas 4 perguntas sobre você. Estão preparados, sentados? As pessoas vão confiar emocionalmente em você. Para confiar emocionalmente em você, elas vão fazer internamente. Isso aqui foi um estudo prolongado, que eles chegaram à conclusão. As pessoas só confiam em nós, inconscientemente, no coração, quando nós respondemos
há 4 perguntas. A primeira delas é: você se importa comigo? Segundo, você pode me ajudar? Terceira, eu posso confiar em você? E quarta, você respeita meu jeito único de ser? Ninguém vai ficar perto de você de verdade se você não responder essas 4 perguntas. De fato, você se importa comigo? Eu tenho valor ou eu só sou importante pelo que eu faço? Você pode me ajudar? Você vai me ajudar quando eu precisar? Se tem uma coisa que eu e o Francisco fizemos questão de construir ao longo da nossa... Quantos anos de ministério? Quase 50 anos de ministério. Foi construir um lugar onde as pessoas podem confiar em nós. Nós temos pessoas que nós não vemos há anos. Um dia nós estávamos em São José dos Campos e nós fomos tomar sorvete com o nosso neto. E uma pessoa que nós ajudamos lá em Goiânia, 1990, 1980, por aí. O cara veio: meu Deus, nossa, vocês ajudaram, vocês são responsáveis pela nossa vida. E minha filha falando para o filho dela assim: esses são seus avós. Nós construímos uma história de confiança. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que você seja na sua casa, no seu casamento e com as pessoas que você convive, esse lugar de graça. E como eu estou te falando, tem pessoas que nós não vemos há muitos anos, igual essa que me ligou. Por que ela me procurou? Por que ela não procurou outra pessoa? No meio de um universo inteiro que ela conhece, ela me ligou para me pedir ajuda para um problema que ela tem. Por quê? Porque ela sabe que pode confiar em mim e ela sabe que eu vou ajudar. Então, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que o Espírito Santo esteja formando em nós, amém? Esteja trabalhando em nós de tal maneira que nós sejamos pessoas confiáveis. E aí, para a gente ir fechando, né, já passei do meu tempo. Ih, acabou o tempo. Fica para uma próxima, continuar falando sobre isso. Mas uma coisa muito importante, né, fundamental para as famílias: crie rituais na sua família. Os rituais são muito importantes. Precisa celebrar aniversário, precisa celebrar Natal, precisa celebrar Páscoa, precisa celebrar. Os rituais são extremamente importantes e uma outra hora eu vou falar mais sobre isso. Mas tem um ritual que você precisa fazer toda semana na sua casa. A família precisa sentar na mesa. Tem uma jornalista americana que ela escreveu um livro chamado O Extraordinário Poder das Refeições Familiares. Ela fez um estudo muito grande lá, as universidades americanas fazem isso. E ela falou o seguinte, que percebeu que as famílias que sentam na mesa têm muito mais saúde emocional. Aí eu fui falar... Aí você começa a olhar a Bíblia, né? Eu sempre estou fazendo isso. Ciência e Bíblia, ciência e Bíblia. A ciência fala isso. O pessoal do louvor já está, né? Pode vir. O que acontece? Quando você senta na mesa, sem celular, e vocês comem juntos, existe algo sobrenatural, que é o partir do pão. Quando nós partimos o pão juntos, uns com os outros, a Bíblia diz que quem compartilha o pão se torna companheiro. Companheiro, a palavra companheiro significa aqueles que compartilham o mesmo pão. Então é muito mais do que uma tradição familiar. Tem algo espiritual. Por isso que Jesus sempre sentava à mesa com os discípulos dele. Vocês acreditam que hoje
por causa do estilo de vida que as pessoas têm. Nós temos que dar como tarefa para os nossos clientes, pelo menos uma vez por semana, nem que seja uma refeição. Vocês vão botar a mesa, sentar na mesa e comer juntos. Nem que seja só você e seu marido. Lá em casa hoje, né, todos os filhos já saíram de casa. Quando eu e Francisco, nós sentamos à mesa. A gente coloca a mesa. Nós sentamos juntos à mesa. Sem celular, óbvio. E interessante que a Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento, mas no Velho Testamento tem uma história que sempre mexe comigo. Quando Davi chama o filho de Saul, que era aleijado, Mefibosete era filho de Saul, que teve um problema, ele caiu e ficou aleijado. E quando Saul morreu, os filhos de Saul foram abandonados, foram deixados, porque ele foi um rei problemático. E Davi faz uma coisa simbolizando o que Deus faz conosco. Davi fala assim: tem alguém da casa de Saul precisando de algo? Aí eu falo assim: sim, Mefibosete. E o nome Mefibosete significa vergonha. Sabe o que Davi faz com ele? Davi fala assim: eu vou te devolver tudo que tiraram do seu pai. Mas o mais importante, você vai sentar na mesa comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Faz a mesa e chama seus filhos. Vai haver cura ali. Mefibosete foi curado, sentando na mesa com Davi. E Davi ainda fala assim para ele: você sempre, a partir de agora, você comerá sempre à minha mesa. E nós somos convidados. Nós somos convidados a viver essas duas dimensões da fé. Oração, jejum, unção, ungir sua casa, mas você também precisa ter princípios. Sua casa precisa ser um ambiente agradável. Olha, tem que ter ambiente espiritual, ambiente emocional e ambiente físico. Sua casa precisa estar arrumada. Arruma a casa, joga fora tudo que você não usa, joga panela velha, joga papel velho, joga roupa velha que você não usa. Amém, queridos? Vamos fazer da nossa casa um ambiente leve, alegre. E eu quero que você saia daqui hoje com o seu coração cheio de uma verdade. A graça de Deus te alcança. E porque ela te alcança, ministra graça à sua esposa, ao seu marido. Talvez você esteja machucado, ferido por palavras que você ouviu. Mas Deus é poderoso para curar, restaurar. E a minha oração é que nossas famílias sejam cheias da graça e da verdade de Deus. Amém?